Estamos apresentando Plenitude, numa nova temporada. A apresentação Iraci Campos. Olá, queridos amigos, nossos espectadores, como é bom estar com você. Você, Joana de Ângeles, entrando em Plenitude. E hoje nós estamos com um convidado muito especial aqui com a gente. O nome dele é Marcelo de Campos Niero. Ele é pastor da comunidade evangélica da Sara Nossa Terra de Copacabana. E vem bater um papo com a gente hoje, falando do vazio existencial que os jovens se encontram na atualidade. Como vai, Marcelo? Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Iraci. É uma honra estar aqui. Eu agradeço o convite. Quero deixar um olá para quem está nos assistindo, nos ouvindo nesse momento. E é uma honra estar participando desse momento. A gente fica feliz porque a gente tem visto no cotidiano tantos jovens que estão, parece que perdidos pelo caminho, né? Eles sentem um vazio, uma insatisfação, depressão, sem motivação, não sabe o que fazer, para onde ir. E a gente sabe que isso está acontecendo não só no nosso país, mas em todos os países, todos os lugares. E você, como um líder espiritual, deve também estar recebendo o jovem com essa queixa de não aguento mais viver. Como é que é isso, Marcelo? Sim, Iraci, isso é uma realidade. Nós, eu e minha esposa, trabalhamos com muitos jovens que vêm nessa condição, que vêm com essa dificuldade. E aí isso implica que, para enfrentar a realidade, fica muito mais difícil, né? Ele não consegue avançar nos estudos, com família, em relacionamentos, fica difícil o crescimento pessoal da pessoa, profissional, acadêmico, enfim, em todas as áreas. E acontece muito isso, né? São pessoas que não têm orientação, que perderam princípios, que perderam valores ao longo do crescimento, do avançar da vida, e o que ficou mais triste é porque elas acabam se acostumando com isso. Então muitas delas às vezes nem entendem que elas não tiveram uma orientação, então se acostumou com ter um pai ausente, uma mãe ausente, com a vida que foi difícil, sofrida, acostumou. E aí acaba buscando solução e ajuda em pessoas ou em lugares que não vai ajudar, né? Vivendo até uma vida apenas material, né? Uma coisa muito interessante é que geralmente essas pessoas elas não têm uma ligação com o espiritual. Elas vivem só de forma natural. E acho que uma coisa difícil e vazia é você viver só no natural, no material. Porque você vai chegar, vai viver, crescer, vai olhar só para isso aqui, né? A mesa, o copo, as pessoas, o trabalho, o estudo. E aí você morre e acabou e ficou por isso mesmo. E eu acho interessante que o próprio Jesus deu esse exemplo de ter ele foi o exemplo daquele que teve uma vida natural e uma vida espiritual. Foi. E nós vemos o sucesso que ele foi, porque ele enfrentou dores, ele enfrentou crises, dificuldades, não teve uma vida fácil, acho que nenhum de nós passou pelo sofrimento que ele passou. Com certeza. Mas ele venceu, ele avançou. Por quê? Porque ele tinha uma ligação, uma vida com o Pai, uma conexão com o mundo espiritual, ele não estava só restrito a uma vida natural. Exatamente. Acontece que esse meio de internet, esse mundo virtual em que se vive hoje, faz com que, já desde criança, a pessoa já venha presa nas suas redes sociais, em saber o que está acontecendo de repente no mundo, agora, aqui, papapá. Então ela fica o tempo inteiro conectada a isso. E quando você percebe, a gente sabe que você pega um WhatsApp e começa a olhar, responder, dali a pouquinho o dia acabou e você não fez nada, né? Uhum. E aí ela se depara simplesmente com a falta de relacionamento, de interagir com as pessoas. Você acha que isso poderia estar provocando esse vazio, essa depressão, enfim? Sim, nós trabalhamos inclusive com jovens sobre isso, porque a tecnologia ela é uma ferramenta, a princípio ela veio para nos ajudar. Mas toda ferramenta que não é bem utilizada, ela começa a causar algum dano, começa a causar um problema. E aí a ferramenta, o mundo digital, as redes sociais acabam impactando nas relações
naturais, né, humanas. Sim. Quantas vezes, de repente, nós saímos para comer, jantar em algum lugar, do shopping, em qualquer lugar, e você vê pessoas que estão juntas, mas elas estão com o telefone e nem se falam. Na mesma mesa, comendo, juntas. E comer junto é um exemplo melhor que temos de comunhão, de relacionamento, de falar, de ouvir. E aí começa a perder o relacionamento natural com as pessoas. E aí também nós temos uma era onde pessoas, youtubers, instagramers, surgem, são fabricados de um dia para o outro, só porque eles falam bonito, porque eles têm uma edição legal, eles trazem a sua experiência de vida, aquilo que eles acham que é certo e que é errado. As pessoas acabam buscando essas pessoas para ouvi-las, para entender, porque o fulano, nossa, ele é famoso, tem 50 mil, sei lá, milhões de seguidores. Ele falou que isso é bom, que isso é legal. E as pessoas acabam perdendo a referência do que Deus fala, do que é melhor de fato para a vida, na relação natural, na relação espiritual. E acaba tomando até o espaço da nossa relação espiritual. E acaba ficando mais carnal, mais natural e mais imediatista, porque uma das coisas também que a tecnologia tem evoluído e tem gerado pessoas ansiosas, preocupadas, imediatistas. Elas não querem esperar. É verdade. Né? Você manda uma mensagem, se a pessoa vê um check no WhatsApp lá e que a pessoa visualizou e não respondeu, ela já está nervosa, já fica preocupada. Olha, você não me respondeu, e aí manda pergunta de interrogação. As pessoas não sabem esperar. Tudo hoje em dia, você vai sair, você compra um cheeseburger, come no mercado e faz no micro-ondas em 5, 10 minutos. Tudo é imediato. As pessoas não sabem esperar. Elas foram educadas pela tecnologia, por esse estilo de vida, a não esperar. E um exemplo simples que eu costumo até falar é: você imagina uma fruta, um fruto de uma árvore, uma laranja, que não está madura, que não está no tempo certo. Se você não espera, você não desfruta de todo o gosto que ela pode oferecer, de toda a doçura, de todas as vitaminas que ela pode te dar. Se você tira antes do pé, ela está verde, ela está amarga, ela está azeda. Sim. Pronto, é isso que acontece. As pessoas não sabem esperar, começam a antecipar coisas, relacionamentos, fase da vida, e acabam aquilo que deveria ser bênção na vida delas, passa a ser maldição, passa a gerar destruição. Você falou uma coisa muito interessante, né? Esse comparativo que você fez de pegar a fruta, ela não está madura, mas eu quero comer. Exato. Então ela está amarga, ela está azeda. É isso que as pessoas se encontram hoje, azedas, amargas, infelizes. E elas não sabem, elas se sentem perdidas, não sabem para onde ir, como buscar, o que fazer. Quando você pergunta para o jovem hoje, o que você quer fazer, o que você quer se formar? Ele fala, não sei. Como se não sei fosse uma profissão. Sim. Ele não tem metas, não tem projeto. Como você vê essa forma do jovem ir vivendo simplesmente sem meta, sem projeto? Isso é falta do quê? Onde que está a falha aí? Olha, eu vejo que, a princípio, isso é falta até de Deus, principalmente de Deus, porque Deus, ele quer que nós tenhamos uma vida plena, né? O próprio programa diz plenitude. Isso. E vida plena não é vida de miséria, não é vida de escassez, não é vida de suficiência. É vida em abundância, é vida transbordando, e o que é na área emocional, nos relacionamentos com amigos, com familiares, namoro, casamento, nas relações profissionais de crescimento. Né? Deus não tem planos para nós de ficarmos na miséria, mendigando amor, mendigando relacionamento, mendigando pessoas. E hoje, quantas pessoas hoje fazem de tudo por um beijo, por uma noite de sexo, por alguma coisa assim, se vendem por nada, por um status. Então eu acredito que quando nós buscamos a Deus, entendemos o que nós somos diante dele, como ele nos vê, a vida começa a melhorar. Eu sou grato pela minha família, porque eles me ensinaram princípios, valores, e eu pude avançar. E à medida que, tendo essa bagagem, que muitos hoje não têm, infelizmente, mas conhecendo a linha de Deus, ele foi aprimorando, ele foi melhorando, ele foi me levando a avançar profissionalmente, ele foi abrindo portas para eu crescer em relacionamentos. Eu fui preparado na igreja, naquele ambiente espiritual saudável ali, para ser um homem melhor, para ser um marido. Fui preparado para casar, para assumir posições melhores profissionais. Então eu acredito que quando nós buscamos
a Deus sobre todas as coisas, como ele mesmo diz, todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Exatamente. A própria família não tem relacionamento entre eles. A gente vê casais que não se falam, né? Falam o necessário. Você vai? Que hora você chega? Coisa assim. E não tem assunto. E os próprios filhos, cada um fechado no seu quarto, e quando o pai chega do trabalho, seja lá o que for, entra no quarto, bate na porta, ai pai, você está me atrapalhando, depois a gente se fala, está atrapalhando, fecha a porta. Qual seria a postura dos pais diante desses filhos? Olha, eu acredito que trabalharmos para gerarmos novos hábitos são essenciais, porque a verdade é porque esses jovens chegaram a esse ponto porque, de certa forma, pais foram permissivos em relação a isso, hábitos foram gerados, gerando um novo comportamento, um estilo de vida. Pronto, aí o pai de repente reclama porque meu filho não dá atenção. Mas quantas vezes o pai procurou chegar e dar atenção e ouvir? Eu vou dar um exemplo até na minha casa, com a minha esposa. Eu chego em casa, quando eu entro em casa tem um aparador ali, né, para deixar carteira, chave de casa. Eu chego em casa, eu já deixo o celular ali. Eu só pego o celular para ligar o despertador para sair para trabalhar no dia seguinte, mas fora isso eu não mexo para ver o WhatsApp, não faço nada. Quando eu chego em casa é o tempo de estar com a minha esposa, de nós jantarmos, conversarmos, de eu ouvi-la, de ela me ouvir, da gente compartilhar como é que foi o nosso dia, fazemos planejamentos, e eu só volto a pegar o celular para mexer em WhatsApp, rede social, no dia seguinte, quando eu saio de casa. Ou seja, no dia seguinte eu acordo, tomo café, tenho meu tempo ali de oração, converso com a minha esposa, saio de casa, estou na rua, aí eu pego o celular e começo a movimentar as coisas. Mas é essencial que venhamos a colocar limites. Ou seja, as pessoas, hoje em dia, elas veem limite como dificuldade. Quando alguém coloca limite no outro, ele vê como problema, ele quer mandar em mim. Não, e as pessoas precisam entender que limite vem para nos proteger. Imagina numa estrada, numa rodovia, lá aparece velocidade máxima, 100 km por hora. Aquilo é um limite. Com certeza. Para quê? Porque se você andar 100 km por hora naquela via, você vai chegar em segurança, você vai andar bem. Existe uma escada, você está numa varanda, num edifício, existe um guarda-corpo ali. Aquilo é um limite. Para quê? Para você não chegar na beira, desequilibrar e cair. Com certeza. Ou seja, limite nos protege. Eu sou grato à minha família, meu pai e minha mãe, por quê? Porque eles me colocaram limite quando eu era criança, quando eu era novo. Eles me educaram desde pequeno. E eu fui entendendo que aquilo me protegia, né? Essa definição eu aprendi nos relacionamentos com a igreja. E tenho passado isso. E pais hoje têm medo de colocar limite nos filhos porque vão perder o filho. Perder o amor do filho. A verdade é que quando eles se omitem a isso, aí que eles perdem de fato. Porque perde o amor e perde o respeito. Exatamente. Porque eu recebo, às vezes, jovens, pais, ou melhor, que dizem assim: eu falo para o meu filho fazer isso, para minha filha fazer aquilo, mas não adianta, não me obedecem. Eu falo, já falei 1000 vezes. E a minha resposta é: então se prepare para falar 10.000 vezes. Exatamente. Porque não vai resolver nenhuma delas. Né? Você tem que parar o mundo, olha só, para o mundo, vamos conversar. Exato. Né? E nós falamos, né, a gente fala bastante sobre isso. Eu não falo para que o outro me obedeça, porque obedecer é uma decisão da pessoa que escuta. Sim. É o filho que vai ter que escutar, é o discípulo que vai precisar ouvir, decidir escutar, é a pessoa no trabalho, onde quer que seja. E a minha responsabilidade não é fazer a pessoa responder o sim que eu quero, o que eu espero. Exatamente. Minha responsabilidade é falar. Então, como você falou, falar 10.000 vezes, vou falar 10, 20, 30, o que for necessário, porque a minha responsabilidade é falar. O que a pessoa faz com aquilo é responsabilidade dela. Mas pelo fato dela não fazer ou não agir da melhor forma possível, eu não vou parar de fazer a minha parte. E muitas vezes os pais cansam, porque eu já falei, não funciona, deixa assim. Ou seja, o pai e a mãe, eles abrem mão da posição de autoridade de pai e mãe. Aí, de repente, passa a ser amigo, passa a ser só uma pessoa que mora junto. Pronto. Perde autoridade, perde referência.
Exatamente, isso é muito importante, porque a gente vê desde criança, no meio de um casal que estão ali com os filhos, né, que você fala, olha, precisa tal coisa, fazer isso, aquilo, ou então você vai, algum assunto, e a pessoa diz assim, ai, mas na minha casa quem manda é o fulaninho, que tem lá 5, 7 anos, porque ele que escolhe o que a gente vai fazer final de semana, ele que escolhe o que vai assistir, o que... Eu falo, peraí, como assim? Como é que quem manda na minha casa é a criança? Não sou eu, ou o pai, ou os dois naquele momento, ou seja, o pai e mãe significa educador, né? Isso. Então, amigos, você pode ter amigos o tempo inteiro, em todos os lugares. Você pode olhar para o seu pai e falar, meu pai é meu pai. Ele também é amigo, mas ele é meu pai em primeiro lugar. Por quê? Porque a ele eu devo o respeito e a obediência. Sim, meu pai, vamos conversar. Por quê? Me faz entender se eu não posso fazer tal coisa. E em vez não, os filhos batem o pé e os pais, ai, tá bom, então vai, vá. Exato. Acho que amar é agradar. E amar nunca foi agradar. Amar é corrigir, amar é ensinar, amar é disciplinar, amar é exortar. Amar é cuidar, é ter carinho, é ter zelo, é orientar, dar direção. As pessoas acham que amar é só deixar a pessoa feliz. Não, isso é uma consequência de você fazer todos esses pontos e aí a pessoa vai ser feliz. Ela pode ficar chateada? Pode, no primeiro momento. E é bom que isso aconteça, porque você está ensinando o seu filho a lidar com crises, com dificuldades, a lidar com não, porque a vida não vai dar só sim para ele. Com certeza. Nós vemos quantos pais, né, hoje em dia, pegam o celular, voltando na pergunta anterior, né, dá pro filho, não, tá enchendo o saco, né, dá o celular pro filho para ficar quieto. Perde o relacionamento, perde falar, vai ensinando a pessoa desde cedo a ficar atrofiado ali naquela telinha, mexendo. Ai, meu filho é muito inteligente, ele mexe no iPad sozinho. Ah, legal, e ele sabe relacionar com as pessoas que estão ao lado dele além do iPad? Sabe falar com o pai, com a mãe? Sabe ser educado? Sabe interagir? Sabe lidar com as crises? Se ele pedir o iPad, você fala não, ele faz birra, e aí? Será que ele aprende a lidar com aquela crise, com aquela dificuldade? Os pais hoje em dia, eles não têm ensinado seus filhos a lidar com frustrações. E aí, o que acontece? O filho não aprende isso em casa, que é onde é o principal lugar que ele deveria aprender isso. Chega numa empresa, ele vai ser frustrado, porque o chefe vai falar não para ele. Ele vai chegar numa igreja, no centro, em algum lugar que ele vai servir. Alguém, uma autoridade, vai falar não para ele. Vai ter que dar limite para ele. E aí? Se ele não aprender a lidar com limite, ele tem 2 caminhos que vão colocar limite nele a vida. Ou é a prisão, ou é o caixão. É exatamente isso. Só existem 2 portas de saída. Né? Exatamente. Se a pessoa não aprender a lidar com limite, ela perde. Interessante, né? Eu estava falando com uma mãe que havia trazido um filho para conversar comigo, porque o filho era o filho problema. Então, ele não ia para a escola, parou de estudar, nem terminou o ensino fundamental, porque ele decidiu que ele não queria, ele não gosta. Falei, ótimo, não gosta? Que incrível, poxa, né? Isso é uma questão de gosto mesmo, estuda se quer, se não quiser, não estuda. Então, falei, e aí? Então, ele não tem hora para dormir, não tem hora para levantar, não tem hora para nada. Eu olhei para ele e perguntei, quantos anos você tem? Ele falou, 17. Falei, uau, que idade gostosa. Me responde uma coisa, você sabia que tudo na vida tem que ter uma organização para funcionar? Mas eu não gosto de regras, eu não sigo regras, Iracy. Eu falei, legal. Você já pensou se o seu pai para de trabalhar porque ele não gosta de trabalhar, da mesma forma que você não gosta de estudar? E como é que você vai viver? Com a sua televisão, o seu computador, seja lá o que for ligado, comer, porque a energia vai acabar, a comida vai acabar. E aí?
Ele falou, isso não é problema meu, do meu pai. É absurdo, né? E a mãe ficou quieta. Eu falei assim, como assim? Falei, mãe, como assim? Não, é que ele fala que a gente que tem obrigação de sustentar, né? Então, você é aleijado? Ele falou, claro que não, bravo ainda. Falei, porque eu achei que você era uma pessoa incapaz de qualquer coisa. Por quê? Porque até a pessoa que tem um problema físico, ela trabalha, faz alguma coisa. Você se deparou com situação assim do jovem falar que não quer regra, não Sim. aceita e acabou? Nossa, várias, né? Pessoas que não gostam de obedecer, não gostam de fazer aquilo que como você falou, não gosto. E quem disse que eu só faço coisa na minha vida que eu gosto? Eu faço o que precisa ser feito. E se eu não gosto de algo que eu faço, talvez eu não tenha descoberto o prazer naquilo de fazer. Vou dar um exemplo meu mesmo. Quando eu era mais novo, eu não gostava de ler. Minha mãe sabe bem disso, eu não gostava de ler. Ler era difícil, ler livro de escola, tudo, não gostava. Até um dia que eu ouvi uma pessoa falando, falou assim, olha, se você não gosta de ler, você não aprendeu o valor da leitura, a importância dela. E aí, ao longo da vida acadêmica, de mestrado, de pós-graduação, eu fui descobrindo o valor de ler. E hoje em dia eu gosto de ler. Uma coisa que eu não gostava, hoje eu gosto de ler. Pego o livro, leio no metrô, leio na rua, leio em casa. Aprendi a ter um valor. As pessoas precisam aprender a ver o valor das coisas. E não só puramente, embora seja importante fazer porque precisa ser feito, Sim. Mas além disso, veja o valor daquilo, a importância daquilo, o resultado que aquilo traz para a sua vida. Vai ficar mais fácil você fazer o que precisa ser feito. Com certeza. Tá muito bom o bate-papo, não tá não? É isso aí. Nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos já já depois do cafezinho. Estamos de volta no segundo bloco de Plenitude e hoje com um convidado muito querido, muito especial, que é Marcelo de Campos Niero. Ele é pastor da comunidade evangélica Sara Nossa Terra de Copacabana e está falando aqui também da dificuldade de conviver, de ouvir e dar direcionamento aos jovens como líder espiritual, porque o problema, né, está em todos os lugares. Então, precisamos aprender a desfazer o problema. É isso. Marcelo, quando uma mãe diz que não, ou um pai, muitas vezes que nos procura, né? Uhum. E diz assim, olha só, eu não consigo fazer meu filho obedecer ou fazer isso ou fazer aquilo, ele não ouve, ele não quer ficar mais em casa, ele quer sair de casa e ele não tem idade, lógico, para isso, tem lá, sei lá, 15, 14, enfim. Qual é a situação com esse pai? Uma pergunta, será que aquele filho, quando ele volta para casa, ele tem prazer de voltar para casa? Ou será que aquele ambiente de casa ali é triste, é de conflituoso, é de brigas, que não dá prazer? Porque a pergunta é, uma pessoa que está num lugar agradável, confortável, de amor, de paz, será que ela vai querer sair daquele lugar? Exatamente. Agora, quando nós estamos em um lugar desagradável, ruim, chato, incômodo, onde não existe respeito, onde não existe amor, qualquer um de nós vai querer sair. Isso é natural. Então, a primeira pergunta que esse pai precisa pensar nisso, a primeira reflexão é essa, será que minha casa é um lugar que eu tenho prazer de voltar? Além disso, meu filho não me escuta. Será que você está falando da forma certa, ou melhor, não vou dizer certa, mas da melhor forma possível? Porque toda vez que eu falo algo que o outro não entende ou não gosta, o problema não é do outro. O problema foi a forma que eu encontrei de falar. Então eu sempre preciso buscar uma forma com que a pessoa entenda e aceite aquilo, né? Trazê-la para perto daquilo que eu tenho para falar para ela. Ou seja, encontrar uma forma de que a palavra que seja dita se encaixe
de forma mais suave, e não às vezes de forma agressiva, embora possa ser uma ordem, tá, mas algo violento, entende? Precisa ser algo que demonstre o amor, que demonstre o cuidado e o carinho. Então a forma de falar é importantíssima em qualquer relacionamento, não só com os filhos, mas principalmente em casa, como uma pergunta de suma importância. Porque, em realidade, né, os filhos se encontram em vazio, mas para chegar ali teve uma caminhada. Exato. Ninguém vai dormir feliz, em paz, com uma vida maravilhosa e acorda no dia seguinte, olha, estou em vazio, em depressão, nada faz sentido e pronto, acabou. Alguma coisa estava lá dentro. Exatamente. Né, sendo alimentada e chega uma hora que explode aquilo. Quando o jovem sente que isso explodiu dentro dele, o que você diria a ele? Eu busco sempre entender a causa. O primeiro ponto, eu quero ouvi-lo. Eu não quero falar nada. Eu quero ouvi-lo. Quero ouvir o que ele tem a dizer, qual foi a dor dele, qual foi a crise. E começo a fazer perguntas para entender aonde foi a origem. Sim. Que começou a gerar isso tudo e foi sendo alimentado até a hora que explode. Explode. Vamos voltar na origem? Vamos resolver o que precisa ser resolvido lá na origem? Porque se a gente pensar só no agora, a gente vai ficar remediando. E daqui a um tempo vai voltar a aparecer o mesmo problema, seja nesse contexto ou em outro contexto. Então vamos voltar na origem do problema, entender o que houve. Eu não quero procurar culpados. Eu quero achar Perfeito. Pessoas que entendam a sua responsabilidade. Maravilha. Porque culpa traz peso. Ah, você é culpado, minha mãe é culpada, meu pai é culpado, eu sou culpado. Não, culpa só traz peso. Agora, quando falamos de responsabilidade, traz leveza, porque eu posso agir diferente, como o próprio Jesus disse, se te baterem uma face, ofereça outra. O que ele falava haja de forma diferente diante daquele contexto. Porque geralmente a gente vai e busca resolver imediato. Exato. Eu estou com essa depressão, tira isso de mim. Como se fosse ter um milagre para tirar aquilo de dentro, botar para fora, pronto, seus problemas acabaram. Exato. Né? Se eu cheguei a esse ponto, é porque ou eu causei ou eu alimentei, né? E voltar atrás e encontrar onde é que está o conflito e solucionar, muitas vezes mexe no orgulho, né? Sim, com certeza, porque principalmente se envolver em relacionamento, porque todo relacionamento, a responsabilidade dele dar certo é 50% seu, 50% meu. Sim. Então, se alguma coisa deu errado na vida, um casamento que acabou, um namoro que terminou, um pai e filho que brigou, qual foi a parcela de erro do pai, do filho? Qual foi a parcela de erro do marido, da esposa, dos cônjuges que divorciaram? Pronto, precisa ser ajustado. Nós temos a facilidade de botar, não, a culpa é dele, o problema é dele. E aí as pessoas não querem, como foi falado do orgulho, eu reconhecer que errei. Não, eu não errei. É mais fácil eu falar dele do que eu olhar para mim e ver o que eu errei. Eu posso falar inclusive disso porque na minha história eu namorei uma vez e eu fui traído pela garota. E a primeira reação foi ficar com raiva dela. Fiquei furioso, que absurdo ter feito isso comigo, né? Eu considerei ela, eu sou um bom homem, sabe? Sou fiel, cuido e tal. Que absurdo, né? A gente até às vezes quer xingar a pessoa. E avaliando, depois quando a coisa desinflama, avaliando, eu falei, eu fui responsável por isso. O problema da traição não foi ela. Embora isso tenha denunciado algumas fragilidades dela, sim. Mas quais as minhas fragilidades? Eu entendi que naquele contexto, naquela relação, eu não ocupei a minha posição de homem. De cuidar, de proteger, de zelar. Pronto, posso ter feito algumas, mas será que eu fiz tudo o que me cabia fazer naquela relação? Não fiz. E aí, voltando à pergunta da casa, quando alguém que sente vontade de sair, ir para outro lugar, aquilo denuncia que ela está buscando em outro lugar aquilo que ela não encontra onde ela está.
Exatamente. Ela tem uma necessidade, ela quer saciar aquilo. Ela vai. Porque às vezes a pessoa fala assim, né? A gente vê muito acontecer que o jovem fala, eu quero sair do país, né? Nossa. Tudo aqui, nada aqui presta, eu preciso ir para um país melhor, um país de primeiro mundo, porque o Brasil é isso, aquilo, 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 aquilo. Minha mãe é isso, aquilo, 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 aquilo. Meu pai é aquilo, aquilo, aquilo. Meu irmão, minha irmã, meu vizinho, condomínio, meus amigos. O mundo está errado. É uma insatisfação absurda. E aí ele acha que ele vai para um país de primeiro mundo e vai encontrar o mundo maravilhoso da fantasia. Né? E aí quando ele chega lá, depois de uns meses, ele deixa de ser turista. Ele passa, Exatamente. né? Ele passa a incorporar aquela cultura, aquele meio. E aí ele começa a encontrar gente que incomoda também. Gente chata também, gente não sei o quê. Quer dizer, aí ele fala assim, o que foi que eu fiz? Eu dei as costas para tudo que eu deixei lá no meu país, a minha mãe, meu pai, meu vizinho, meu não sei lá, e vim porque aqui era melhor, mas aqui eu também não estou bem. Eu estou em depressão, eu estou mal, estou me sentindo... é porque eu estou sozinho aqui nesse país. Vai ver que é isso. O que você acha? Qual é a sua visão? Isso acontece muito e estávamos até antes de começar aqui a vir para o estúdio, estávamos com a equipe lendo o Evangelho e aí teve um trecho que a moça leu e falou que nós somos sal e luz desse mundo. Jesus falou isso. Vamos pensar nisso? Pega o sal. Quando você pega o sal e coloca na água, o que acontece com a água? A água fica salgada. Se você pegar o sal e colocar numa carne, o que acontece com a carne? A carne fica salgada. Se você pegar o sal e colocar em qualquer outro lugar, o que acontece? Aquilo salga. Você pega essa luz aqui, leva ela para outro lugar, para outro ambiente. O que ela vai fazer? Ela vai iluminar. Você pode levar no lugar mais escuro, ela vai iluminar, ela vai mudar aquele ambiente. As pessoas hoje, elas esperam a mudança de fora para dentro. Primeiro muda a política, a economia, o cenário, a família, a minha casa, tudo, e depois eu mudo, eu vou conseguir avançar. Só que, como lemos há pouco antes, Jesus falou, nós somos sal e luz. Deus nos chamou não para sermos influenciados, mas para sermos influenciadores. Exato. A mudança, ela começa de dentro para fora. Primeiro Deus age na minha vida, dentro de mim, e aí eu sou capaz de mudar o ambiente externo. Eu sou capaz de fazer a diferença através do meu comportamento, da minha fala, através da oração, através do jejum, através do nosso clamor, nós mudamos o contexto. Porque Deus não fala que nós teremos a vida em abundância só com o governo A ou com o governo B, ou só com a situação, contexto esse ou aquele. Não, ele não colocou condição. É verdade. Ele falou que teremos vida em abundância. Sem condição. Então pode ser o governo A, o governo B, o país C, pode ser o Brasil, pode ser Estados Unidos, Europa, África, não importa. Deus te chamou para reinar, para vencer, independente das circunstâncias. Então permita que Ele faça a obra, a transformação dentro de você, que você vai ver que o cenário não está tão feio quanto parece. E se tiver, enfrenta. Seja porque Deus ele é conosco, Ele quer nos fazer avançar e crescer, Ele nos chamou para isso. Ou seja, a mudança de dentro para fora. Exatamente. Porque nós sempre buscamos, né? É o hábito que vem sempre de achar um culpado para o seu erro, o seu fracasso. Fracassar em algumas coisas é extremamente natural, porque nos leva a desenvolver força para se tornar maior, para vencer o próximo desafio, né? Então, quando a pessoa sente esse fracasso, ela precisa entender que não é derrota. Exato. Porque nós não nascemos para ser nem derrotados, nem infelizes, nem sofredores. É tudo o contrário, nascemos para ser felizes, para ser vitoriosos, para vencer, caminhar, realizar. Então a pessoa,
quando ela percebe que as coisas estão ruins, né, no entorno todo dela, na vida dela, então ela deve fazer um mergulho interior. Porque, de repente, não é o mundo que está andando na contramão, é você que está andando na contramão, é isso? E é interessante falar disso, né, da perda, da dor, ali, do fracasso, porque todos nós iremos fracassar, como você mesmo disse. Mas precisamos entender que isso é para nos fazer crescer. Eu errei, eu fracassei naquele objetivo e alcançar aquele contexto. Tá, como é que eu posso fazer melhor? O que eu preciso reavaliar em mim? Paulo falava isso, né? Não se contenta com esse mundo, não se amolde a esse padrão de mundo aqui, mas buscar a renovação da nossa mente. Ou seja, Paulo falou sobre a nossa responsabilidade de renovarmos a nossa mente. Exatamente. Porque se eu renovar a minha mente, eu dou conta de avançar, de ver onde eu errei, onde eu fracassei, e eu dou conta de fazer melhor. Exato. Os pais precisam, eu acredito, olhar a relação com os filhos de uma forma diferente e propiciar um entrosamento diferente para entrar no mundo do filho e trazer ele para o mundo de núcleo familiar, porque eles estão ficando completamente isolados, já vão crescendo isolados. Então, quando acontece alguma coisa que não dá certo, eles se desesperam, entram em depressão, entram em tudo, porque não sabem trabalhar com não resolveu dessa vez, eu resolvo da próxima. Né? Eu não acertei essa, mas eu acerto. Porque errar é necessário, faz parte, né? Da escola, nós estamos numa escola da vida, né? Uhum. E eles buscam, não, meu filho não pode, minha filha não pode passar decepção, eu faço qualquer coisa para os meus filhos não sofrerem. Está criando um monstro. Está criando um monstro, exatamente. Por isso que a gente fala, as crianças hoje são pequenos terroristas. Ou você endireita eles, ou você está perdido na mão deles no dia de amanhã, né? Exato. É interessante falar sobre isso, porque tem 2 pontos que a gente fala bastante nesse contexto das dores, das crises. Primeiro, nunca ore para Deus remover as suas crises. Exatamente. Porque Ele permitiu que elas viessem até a sua vida. Peça a Ele sabedoria e força para você enfrentá-las e vencê-las, porque Ele te chama para ser mais do que vencedor. Então, às vezes a pessoa vem, eu estou orando para acabar com esse problema, com essa dor. Não, querido. Deus não vai te ouvir, né? Ele vai te ouvir, mas Ele não vai fazer isso porque Ele permitiu que isso acontecesse. Por quê? Porque Ele quer te ver uma pessoa melhor. Deus é nosso Pai. E uma coisa que eu falo também é, Deus não cria filhos mimados. De jeito nenhum. Então Ele vai permitir que venham dores, venham frustrações, decepções. Para quê? Para nos tornar maiores, homens e mulheres melhores, mais fortes. Então, ore para que Ele te dê sabedoria para resolver problemas. Peça ajuda a Deus, não para que Ele tire o problema, mas que Ele te ajude a vencer. E falando no contexto de família também, somos ensinados a honrar pai e mãe. Isso é um princípio que as pessoas perdem. Total. E, meu pai, não, ele já deu o que eu queria, agora eu sigo a minha vida. Calma aí, o que é honrar pai e mãe? Honrar pai e mãe é respeitar o pai e mãe, é você amar pai e mãe, é você zelar, é cuidar. E um ponto muito importante é você ir além. A melhor forma de você honrar seu pai e sua mãe é você ser melhor que ele. Não uma forma de rivalidade, não, porque eu vou ser melhor, eu não vou ser o pai que meu pai foi para mim, eu vou ser muito melhor. Não, essa motivação está torta. Completamente. Aprenda o que o seu pai fez, entenda os erros dele, ele errou, ok. Mas era o melhor dele. Exatamente, foi o melhor que ele deu conta de fazer naquele contexto. Sim. Seja um pai melhor, seja um profissional melhor, vá além academicamente, vá além profissionalmente, vá além na vida espiritual, vá além dele. E pais, eles não apenas estão educando filhos, eles estão gerando sucessores. Sim. E aí a pergunta para os pais que nos ouvem, que tipo de sucessor que você está gerando na sua vida? Será que o seu sucessor vai ser um fracassado? Vai ser alguém que vai ser esquecido, que não vai deixar nenhum legado?
ou alguém que vai fazer diferença nessa geração, que vai influenciar a vida de pessoas, levar outras pessoas a conhecer a Deus, a mudar relacionamentos, casamentos, famílias, enfim. Quais sucessores você tem gerado? É isso aí. Porque, na verdade, os pais se queixam dos filhos e os filhos se queixam dos pais. Mas não há relacionamento. Exato. Então, como é que alguém de fora vai lá meter a colher se não há uma mistura, não há uma conversa, não há cada um fechado numa porta no seu mundo, né? Muitas vezes o pai vai descobrir que o filho está fazendo lá a faculdade, tem 10 anos, e aí ele está pagando, né? E aí ele vai ver que o filho não se formou em nada, ele está no primeiro período, no primeiro ano de alguma coisa, ou porque ficou matando aula, porque mudou de faculdade, porque... falta interesse, né? De participar. E os filhos também não querem que o pai ou mãe participe da sua vida. Ai, tem uma cabeça fora do quadrado, né? Então, na verdade, eles buscam fora os amigos. Então, os amigos passam a ser a família. E os pais passam a dizer que estão sozinhos porque os filhos ignoram, cada um seguiu o seu caminho. Mas foi construído ali o princípio de família? Exatamente, Léo. Vamos lá. O pai precisa dar roupa para o filho? Precisa. O pai precisa colocar comida na casa? Eu falo pai e mãe, né? Os pais. Sim, um precisa casal. colocar comida em casa? Precisa. Mas será que é tudo que eles precisam fazer? O pai precisa dar educação aos seus filhos? Sim. Mas será que a educação, a roupa e a comida é tudo que eles precisam fazer? Ou seja, o pai precisa brincar com seu filho? Tá, mas é tudo? Ou seja, os pais se preocupam às vezes em fazer o mínimo. E aí geram filhos que querem usar os pais para conseguir aquilo que querem, e talvez pais querem se livrar dos filhos porque dá trabalho. Ou seja, então, quanto tempo os pais hoje investem em ouvir o filho? Hoje todos são muito ocupados, trabalham, às vezes tem mais de um emprego e tem uma obra social que ajuda, um trabalho voluntário que participa. Mas quando chega em casa, será que investe tempo em ouvir o filho, estar junto com o filho, em comer junto, em jantar junto? Pronto, ou é cada um para o seu lado. É isso que você falou. As pessoas não se preocupam em participar. E o pai, ele precisa ser um participante de tudo. Não no sentido de ser o amigão. Pode ter a brincadeira? Pode, né? Até porque não vai ser um amigão porque... saudável, mas Exato. não amigo, né? Amigo. Meu pai tem 60 anos. Meu pai, com 60 anos, ele não vai ter um amigo de 30. Ele vai ter um amigo de 60, de 50, de 70, na idade dele. É natural. Eu vou ter um amigo, uma idade semelhante, assim como eu vou ter um amigo de 12 anos. Com certeza. Posso brincar no contexto, ouvir? Posso. Mas meu amigo tem mais ou menos a minha idade, o mesmo nível de entendimento, de maturidade, por aí vai. E vai buscando as coisas parecidas, né? Exatamente. Esse vazio gerado, a gente vê que está se estendendo por todos os lados. Seria uma geração, porque a gente pensa assim, a gente ouve dizer lá atrás que teve a época do rasga tudo. Rasgou sutiã, fez não sei o quê, né? Liberdade agora, não sei o quê, feminismo, tantas coisas. Mas aconteceu a liberdade? Não sei, porque eu não enxergo como liberdade. Eu enxergo como liberalidade, não liberdade, libertinagem, vários nomes. E aí se desconstituiu família, eu acredito, e deu no que deu hoje. Será que nesse buscar liberdade, o mundo, as famílias, as pessoas se perderam e está nesse ponto que está agora?
acredito que exatamente esse ponto que você falou de as pessoas querem uma liberdade. Sim, elas querem liberdade. O problema é que elas não têm entendimento do que é liberdade e acabam caindo para libertinagem. Que seria o quê? Fazer o que eu quero, a hora que eu quero, ninguém manda em mim. Aí elas se tornam escravas daquilo que elas buscam. É forte falar esse termo, mas é uma realidade, né? A pessoa tudo na vida ela quer, só faz o que ela quer, né? Então ela só quer o sim. É o sim da droga, é o sim da balada, é o sim da noitada, é o sim do sexo. E quem fala sim pra tudo não sabe dizer não. E quem não sabe dizer não, não sabe escolha. Então, enquanto ela acha que ela tem uma liberdade, ela não sabe escolher. Quem não sabe escolher, que não sabe viver livre. O escravo lá, se a gente volta na história, ele não tinha o direito de escolher. O que chegava a ele tinha que aceitar. E as pessoas hoje aceitam tudo. É a droga, é o sexo, é a briga, é o problema, pronto. E acha que tem que experimentar também tudo. Ou seja, porque ela não sabe falar não. Eu posso usar drogas hoje? Eu posso. Mas eu decido não usar. Eu uso do meu direito, da minha escolha. Né? Tudo nós podemos fazer, mas nem tudo me convém fazer. E as pessoas, só porque tudo elas podem fazer, elas fazem tudo. Elas acham que estão sendo libertas? Não. Elas estão sendo escravas daquilo que elas não dão conta de falar não. Exatamente. Porque, em realidade, o fato da pessoa buscar a liberdade, ela pode viver prisioneira num mundo sem grades. Exato. Né? Que é o pior tipo de prisão. Que é dela mesma. O prisioneiro que está no presídio, né, físico, ele vê a grade, ele vê aquilo que limita. Mas a pior forma, como você falou, é você estar escravo daquilo que você não vê. Exatamente. Um vício é uma prisão que você não vê. Uhum. Pronto, esse é o pior tipo de prisão, no qual Deus quer nos libertar. Com certeza. Então chegamos ao final de mais um Plenitude. Garanto que você está fazendo várias reflexões para entrar em plenitude. Marcelo, obrigada pelo seu carinho, pela sua presença, por trazer aqui a consciência de buscar salvar vidas, que é o que a gente busca hoje, porque esses jovens de hoje é o que vai cuidar da gente amanhã. Exato, com certeza. Certo. Né? Iraci, muito obrigado pelo convite. É uma honra. Que Deus abençoe a você e a toda a equipe e a quem está nos assistindo e nos ouvindo nesse momento. Muita paz. E chegamos ao final do Plenitude, com o coração envolvido em paz, em alegria, em amor. E para que você tenha uma semana cheia de muito amor, aqui a gente deixa beijinho cor-de-rosa.